Olá, pessoal, tudo bem? Já sabemos, portanto, que responsabilidade civil é o dever de indenizar ou reparar o dano decorrente do inadimplemento da obrigação. Nessa esfera, nós temos três espécies de responsabilidade civil no direito brasileiro. A primeira delas, como nós já sabemos, é a responsabilidade civil contratual, também conhecida como negocial, e a extracontratual, também nominada de aquiliana. O que diferencia um olhar para o outro é a origem, ou seja, o instituto jurídico no qual está a obrigação civil que foi inadimplida. Se no contrato, no ato unilateral, no título de crédito, estaremos diante da responsabilidade civil contratual negocial. Já se for ato ilícito ou abuso de direito que deu causa à indenização ou reparação dos danos, estamos diante da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual. A outra espécie leva em conta se há necessidade de comprovar culpa ou dolo do devedor da obrigação civil ou ofensor, no caso do abuso de direito ou ato ilícito, e nessa esfera nós identificamos, quando há necessidade de comprovação da culpa ou dolo, a responsabilidade civil como subjetiva. Então, nós temos que demonstrar o ânimos, ou seja, a culpa ou dolo daquele sujeito para poder resguardar ao credor ou a vítima, no caso do ato ilícito ou abuso de direito, poder resguardá-los da indenização ou reparação dos danos. Já se a responsabilidade civil for objetiva, basta comprovar dano, conduta e o nexo de causalidade, porque o risco da atividade ou da conduta, com base na legislação ou pela análise do que é corriqueiro, inclusive na jurisprudência, se identifica que a responsabilidade é objetiva. Então, nós poderíamos citar o exemplo do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade do fornecedor do produto, fabricante, por exemplo, ela é objetiva. Então, alguém que fabrique de modo empresarial, portanto, com o fito de colocar no mercado automóveis, fogos de artifício, responde independente de atuar com culpa ou dolo, portanto, responde pelo risco da atividade, pelos prejuízos dados ao consumidor ou a quem se equipare como ele. O Código Civil, como a gente já vai comentar daqui a pouquinho, ele traz algumas situações onde ele determina a responsabilidade independente de culpa, a objetiva. E o terceiro olhar ou espécie que a gente poderia traçar, que a doutrina traça na realidade, referente à responsabilidade civil, é a responsabilidade direta e indireta. Então, a responsabilidade civil direta é aquela onde o sujeito responde por ato seu, por ato próprio. E a indireta é quando o sujeito, lá determinado no artigo 932 do Código Civil, responde por ato de terceiro, certo? Então, 932 ele trabalha no inciso primeiro, por exemplo, a responsabilidade do pai ou da mãe, dos pais, que tenham o filho ou filha menor de 18 anos sob sua guarda e responsabilidade pelos danos que tenha a criança ou adolescente praticado a terceiro. Então, essa responsabilidade como o menor, ele é inimputável na esfera civil, os pais vão responder pelo ato, pelos prejuízos na esfera civil decorrentes do ato da criança ou do adolescente. Então, eles respondem com seu patrimônio sem ter o direito de regresso contra o patrimônio do filho, conforme a gente observa ali 933, 934 do Código Civil. É importante salientar ali no inciso primeiro que a responsabilidade é do pai ou da mãe quando o filho está sob sua guarda ou responsabilidade. Então, aqui um exemplo que a gente poderia destacar é um fato onde um rapaz de 17 anos, da guarda unilateral da mãe, mora fora do município de Balneário Camboriú,
e vem passar as férias escolares, as férias aqui na cidade de Balneário Camboriú com o pai. O pai chega do trabalho, deixa as chaves do carro sobre a mesa e se distraiu, né? Foi fazer seus afazeres domésticos, enfim, se distraiu. Aproveitando-se da distração do pai, o filho pega a chave do carro e sai dar uma volta na quadra com o carro do pai. Ele acabou numa curva acelerando, o veículo derrapa e bate no portão de um edifício. Então, os danos quanto aos reparos da substituição desse portão são da responsabilidade patrimonial do pai, porque era o pai que estava com a guarda e responsabilidade sobre o filho no momento em que ocorreu o prejuízo, certo? A mãe, ela se isenta nesse caso, tendo em vista que no momento ela não estava com o ônus de vigilância sobre o adolescente. Então, nesses casos, pai ou a mãe, no exemplo dado, o pai indeniza e ele não tem direito de regresso contra o patrimônio do filho. Então, a vítima, o condomínio, só cobraria diretamente do patrimônio do filho se os pais não tivessem, o pai aqui que tinha guarda e responsabilidade sobre o filho, no exemplo, não tivesse patrimônio para saldar o pagamento, certo? Então, essa hipótese do inciso 1º não admite o direito de regresso. Já no inciso 2 do 932, nós vamos ver que os representantes, então, curador, tutor, administrador, eles respondem pelo ato do representado, certo? Então, o curador, ele vai responder pelo furto que o curatelado tenha incorrido? Vai. Então, o patrimônio do representante responde, só que nesse caso e nos demais, até o inciso 5º, o curador, ou se fosse um menor sem poder familiar dos pais, o tutor, eles têm o direito de regresso contra o patrimônio do representado, ok? Do mesmo modo, responde indiretamente a empresa pelo ato do funcionário ou comitente, aquele que recebe comissão. Então, se, por exemplo, um caso que ocorreu na cidade de São Paulo, um cadeirante comprou uma cadeira de rodas no site, no ambiente virtual da loja. Comprou uma cadeira nova, portanto, sem uso. Quando ele recebeu o produto, ele recebeu a cadeira de rodas, era uma cadeira manual, com angulação de 90 graus entre as rodas, então tem que ter uma angulação diferente para que quando o cadeirante não esteja acompanhado, ele não tombe na cadeira, e o tecido da cadeira já veio rasgado. Então, o cadeirante e a esposa foram à loja física reclamar do produto. E, em vez de discussão, troca o produto, não troca, o atendente da loja acabou agredindo na esfera moral e também física o cadeirante e a esposa. Então, a responsabilidade do atendente, do funcionário ali da loja, ela é direta. E da empresa, ou seja, da loja que vendeu a cadeira, é indireta, ok? No inciso 4, nós vamos observar que as hospedarias, hotéis, qualquer local que receba as pessoas para fins de dormitório, inclusive para fins de educação com dormitório, eles respondem pelos atos dos educandos ou dos hóspedes enquanto estiverem sob a tutela, né, sob a responsabilidade deles. Então, o fato que ocorreu na cidade de Florianópolis, num semi-internato, é que dois colegas de quarto, eles na realidade dividiam o ambiente, dividiam o quarto, mas um dos colegas praticava bullying constantemente contra o outro. E num determinado dia, esse que era o autor do bullying, ele se aproveitou do momento em que o colega de quarto não estava lá, anotou o número da cédula de uma nota de R$10 e
acusou o colega de quarto de furto do dinheiro. Então, fez o anúncio, né, do furto ao gestor do educandário, e o educandário foi verificar realmente, claro, que a nota de R$ 10 com aquele número de cédula estava na carteira do educando, então do aluno. Então, o que aconteceu nesse caso? Foi feita a expulsão do aluno que, em tese, né, teria praticado o furto, que não ocorreu, porque foi algo simulado pelo colega de quarto, que depois veio a público, né, fez com que o garoto, né, viesse a ser expulso da escola e, portanto, lhe gerou danos. Então, nesse caso específico, a vítima representado aqui, ele é menor de 16, representado pelos pais, na época era menor, promoveu ação contra os pais desse colega que praticou a acusação falsa do furto. Então, ali, os danos materiais, em razão da expulsão, danos morais também, eles foram cobrados. E a responsabilização aqui, conforme o inciso 4, poderia envolver também o estabelecimento, certo? E o inciso 5, ele também trata dessa responsabilidade indireta, lá no 932, quando identifica que os que gratuitamente houverem participado dos produtos do crime até a concorrente quantia. Então, quem tiver recebido produtos, por exemplo, roubados, furtados, ou que tenham advindo de algum tipo de ilícito e saibam disso, mesmo que não tenham ganho remuneração, eles vão responder indiretamente na esfera civil pelo ato do meliante. Então, esses 5 incisos, com exceção ali do primeiro, eles sempre vão resguardar o direito de regresso. E eles identificam a responsabilidade solidária também. Então, o 932 delineia os casos de responsabilidade civil indireta, onde o sujeito responde por ato do terceiro. Só que quando vai se propor a ação, você pode optar por propor contra aquele que praticou o ato diretamente ou aquele que tem responsabilidade indireta, e ou ambos, porque todos respondem pelo todo conforme a parte final do 942. Seguindo no nosso cronograma, o nosso Código Civil, ele estabelece alguns dispositivos legais onde o sujeito vai responder independente de culpa, portanto, responsabilidade civil objetiva. É o caso do 931. Então, pelo 931, os empresários, eles respondem pelos produtos colocados em circulação. Então, compro um aparelho eletrônico e o aparelho, mesmo sendo novo, ele acaba gerando um choque elétrico ou uma explosão. Então, comprei o celular, fui carregá-lo e, na hora de carregar, o aparelho explodiu. Então, esse produto, com base no 931, mesmo que a montadora, a fabricante, tenha tomado todo o cuidado, toda a cautela na hora da fabricação do produto e não se deu conta, não teve intenção de que a placa aquecia demais e gerou a explosão do produto. Então, nesse caso, vai responder o fabricante, a empresa que coloca o produto no mercado, independente de culpa pelos danos materiais ou morais gerados à vítima. Outro caso de responsabilidade civil objetiva vem no 936 do Código Civil. Lá no 936, nós observamos que o dono de animal responde objetivamente, portanto, independente de culpa, pelo ato gerado pelo animal em prejuízo de terceiro. Então, imagina que tem um cachorro, um animal de estimação, abre o portão para tirar o carro, o cachorro sai disparada e ataca um pedestre. O pedestre
vai reclamar do proprietário do animal, do semovente, os danos materiais e até morais que tenha sofrido. Então, ele não vai demonstrar, não precisa demonstrar. Então, a vítima não precisa fazer prova de que eu agi com culpa quando abri o portão e antes não prendi o cachorro. Basta que o ato tenha acontecido para que eu seja responsabilizada. Ok? 937 e 938 do Código Civil também estabelecem responsabilidade objetiva. No 937, referente à manutenção do imóvel, que deve ser feita pelo proprietário. Então, sou proprietária de um imóvel. Se o imóvel desaba sobre um pedestre, sobre um vizinho, o prédio vizinho, respondo independente de culpa pelo ato gerado ao vizinho ou ao pedestre. Então, a obrigação do proprietário, por ser proprietário com base no 937, é manter a solidez e segurança do imóvel, independente do tempo em que ele exista. E 938 estabelece a responsabilidade civil objetiva quando o proprietário deixa cair, né, independente de culpa, vaso, uma janela, um objeto qualquer do prédio. Então, prédio aqui pode ser um edifício ou uma casa. Então, se cai sobre um pedestre, um vaso de flores. Esse exemplo, na realidade, formalizou jurisprudência no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, em Santos, havia na parte térrea do prédio uma loja e havia duas pessoas olhando a vitrine da loja e, embora tivesse resguardado, vento derrubou um vaso sobre as duas pessoas que estavam ali olhando a vitrine. Então, a responsabilidade pelos danos materiais e também morais é do proprietário do qual partiu o vaso, certo? Então, pelo 938, independente de ser um vaso, uma janela, um objeto que foi lançado ou que por acaso caiu, responde o proprietário de onde partiu o objeto pelos danos gerados na vítima. Aí a gente fica pensando, né? Poxa, imagina um prédio com 100 andares, se a gente não tem como identificar, né? De onde partiu o vaso, se não é algo tão visual como caiu a janela. Se algo, poxa, um objeto que foi lançado, como é que eu vou, quem eu vou responsabilizar se eu não tenho como saber de onde, de qual apartamento partiu o objeto? Então, nesses casos, a jurisprudência admite que se responsabilize o condomínio como um todo, que terá o direito de regresso contra o condômino se por acaso uma filmagem venha descobrir, ou por outros meios, venha descobrir quem foi o autor do lançamento do objeto, ou que não, enfim, que deixou o objeto e acabou caindo lá do local sobre o pedestre ou sobre um carro, né? Então, às vezes a gente observa que existem plaquinhas ilustrativas ou de aviso dizendo não estacione, sujeito à queda de materiais, quando a gente estaciona na parte térrea de uma construção. Então, pelo 938, vai ser responsabilizado, né, o proprietário ali, o construtor, a pessoa que faz os reparos, e no caso de um condomínio já pronto, né, o condomínio, ele vai ser responsabilizado pelos prejuízos na lataria do carro, pela queda ali do cimento, da tinta ou do cloro sobre o automóvel, ok? Então, essa responsabilidade, ela é independente de culpa. 939 e 940, e aqui a gente já chama também o 941. Então, nesses casos, quando sou credora de uma dívida, antes de cobrá-la em juízo, eu devo ter certeza de que não há pagamento. Então, pelo 939, cobrar antes do vencimento, ou no 940, cobrar dívida já paga no todo ou em parte. Se eu tenho, portanto, um crédito de 100 mil reais
Já recebi os R$ 100.000. Qual é o direito resguardado ao devedor que já tinha pago e, portanto, tem o recibo de quitação? Ele tem em direito de regresso a viabilidade de cobrar da credora o dobro do valor. Se dos 100 mil não havia quitado a íntegra, mas havia quitado dos 100 mil R$ 30.000, é lícito, é devido, né, caso queira o devedor, que já pagou os 30 mil dos 100 mil, cobrar uma vez o valor que foi pago. Então, ele tem esse direito resguardado pelo 940. Agora, aqui no caso do 939 e do 940, o 941 resguarda o credor que antes da manifestação, antes, portanto, da contestação do devedor, comprovando, poxa, se alerta de que já houve o pagamento total parcial ou não houve vencimento e desiste da ação, breca, portanto, o direito à indenização e direito de regresso. Então, nesses casos, na contestação, o devedor comprova com recibo o pagamento total parcial e já, se fosse juizado especial, faria o pedido contraposto, se fosse justiça comum, já inclui o pedido de reconvenção desse valor envolvendo indenização. Então, também se qualifica como responsabilidade civil objetiva, porque não há necessidade de comprovar que o credor agiu com dolo ou com culpa, cobrando algo que já estava pago no todo ou em parte, ou que não estava vencido e não era devido. Então, pessoal, chegamos no 947, que vai dizer o que para nós? Ele vai dizer para nós que quando a reparação dos danos ou a indenização, ou seja, a obrigação civil não cumprida, eu devo optar primeiro pela reparação natural, tentar reparar o dano, recompor a situação como era antes e só depois buscar a reparação pecuniária ou indenizatória. Se não for possível retomar o status quo ante, aí sim busco a indenização. Então, existem casos, claro, onde não é possível essa recomposição da situação anterior. Então, caiu o vaso de flores, não tem como voltar no tempo e evitar o acidente. Então, só resolve pela indenização, pela reparação pecuniária ou indenizatória. Mas no âmbito de um acidente de trânsito, então o ideal é que se proponha a reparação de danos e, caso não aconteça, que se converta em indenização. Então, por que as pessoas, muitas vezes, já vão direto para a indenização? Justamente porque tentaram, no âmbito extrajudicial, receber o reparo de modo amistoso, que não aconteceu. Então, aí a pessoa já busca a reparação indenizatória. E aí chegamos, a partir do 944 do Código Civil, nos valores de indenização. E lá nós vamos ver que a indenização, ela é mensurada, ela é medida pela extensão do dano. Quando o dano é patrimonial, como a gente estudou lá em perdas e danos, a gente observa que a teoria da diferença vai nos identificar qual é o valor do dano que será reparado, indenizado. Já se o dano for moral, a teoria, ou o método, melhor dizendo, que identifica o valor do dano moral que será fixado é o método bifásico. Então, primeiro se avalia os precedentes de casos semelhantes e depois se analisa o caso concreto, envolvendo a extensão do dano, né, para a vítima, o grau de culpabilidade do ofensor, patrimônio de ambos e a repercussão do caso para a esfera social. Pensando nisso, o que acontece se o valor do dano, em razão da conduta, porque a conduta avaliada, especialmente no método bifásico para o dano moral, ela avalia a conduta dos dois polos, né, da vítima e do ofensor, do credor e do devedor. Pensando nisso, o legislador, lá no 945 do Código Civil, ele vai dizer para nós que se houver culpa concorrente, alguns autores trazem risco concorrente, mas isso é questão de nomenclatura,
Então, alguns trazem a linha geral, que ainda é a responsabilidade civil subjetiva, por isso culpa concorrente. Já outros entendem que a questão da culpa, dolo, ela vai ficando no segundo plano, em razão da repercussão que o risco das atividades vem tomando, e aí identifica como risco concorrente. Então, vai se aplicar pelo 945 a análise para fins de indenização, se a vítima também, de algum modo, contribuiu para o evento. Então, um exemplo que a gente poderia trazer aqui da jurisprudência catarinense ocorreu em uma cidade do norte, aqui do estado, onde dois vizinhos, duas casas, uma ao ladinho da outra, uma confinando, confrontando com a outra, vamos chamar o vizinho de João e o outro de Pedro. O que acontecia com o João? João tem um cachorro de grande porte e vai trabalhar, deixa o cachorro solto lá no seu pátio, no seu quintal. O muro que divide a casa do João e do Pedro tem 1,20 m. E o cachorro fica solto, um pastor alemão, um cachorro de grande porte, um cachorro de guarda. O que acontece nesse caso? O vizinho, Pedro, quando ele observa que o João sai para o trabalho, ele começa a fazer bolinhas de papel e atirar no cachorro. Isso por um dia, 2, 3 meses, até que um dia o cachorro tomou o impulso, pulou o muro e atacou o Pedro. O Pedro propõe uma ação de indenização pelos danos materiais e morais contra o vizinho, que é proprietário do animal. Responsabilidade civil objetiva pelo 936, como a gente conversou há pouco. Dono do animal responde, independente de culpa, pelos danos gerados pelo semovente. O que aconteceu nesse caso, que a gente conecta aqui ao 945? Então, ocorreu que o dano material comprovado, então gastos com hospital, com medicamentos, com médico, o Pedro conseguiu ressarcimento. Mas o dano moral, no sopesamento entre culpa ou risco concorrente, o judiciário, na segunda instância, entendeu que o Pedro provocou o animal por muito tempo. Então, ele instigou, ele contribuiu com esse evento. Portanto, não coube dano moral a ele, só dano patrimonial. Isso quer dizer que se a vítima também concorre para o dano, pode reduzir o valor da indenização na análise da segunda fase do método bifásico ou até exonerar, como nesse caso, exonerou a responsabilidade pelo dano moral. E aí a gente observa ainda do 948 ao 951. O que ocorre se o dano vier a gerar morte ou lesão envolvendo a vítima? Então, pelo 948, se houver morte da vítima em razão da conduta, a família terá direito às despesas de luto, de funeral e alimentos indenizatórios, certo? Então, alimentos para suprir a receita que aquele ente familiar que faleceu produzia em prol da família, ok? Pelo 949, se houver lesões, né, lesões em decorrência da conduta, vai responder pela recuperação médica, hospitalar, até que a pessoa venha se reabilitar, e também pelos alimentos indenizatórios, se a pessoa for autônoma. Se essa conduta, né, for de profissional, como médico, equipe de enfermagem, também vão responder com base no 951. Então, esses dispositivos legais, eles vão dizer para nós o que vai ser indenizado a título de dano material. Então, um exemplo aqui que a gente poderia trazer ocorreu no caminho das praias de Florianópolis, na temporada de verão. Uma ambulância seguia na contramão, visto que havia um congestionamento, e abarrou de frente com o veículo
que vinha na sua mão de direção. Era um casal, um motorista e a esposa, que passavam férias em Florianópolis e acabou o senhor, após alguns dias internado, falecendo, e essa senhora ficou com debilidade permanente. Então, o que acontece nesse caso? Eles promoveram contra o Estado de Santa Catarina a ação de indenização e ali eles reclamaram. Então, a família, os filhos, né, do senhor que faleceu e a esposa também, pela questão da lesão pessoal que sofreu, além dos gastos com médico, medicamentos, recuperação, atividade laboral que ficou de fora enquanto ela estava em recuperação, contra o Estado e a equipe, o motorista, né, que conduzia a ambulância. Então, ali a gente vem delineado que pode ser cobrado. Se houver, com base no 952, usurpação ou esbulho, então usurpação, quando você toma a propriedade de alguma coisa por fraude, esbulho, quando você toma posse de algo móvel ou imóvel, com violência de forma clandestina ou precária. Então, nesses casos, pelo 952, tem que devolver o objeto e o que não for possível, indeniza. Também a injúria, a calúnia e a difamação, com base no 953, são indenizáveis no cível, identificando que a injúria se qualifica por ser uma ofensa à honra subjetiva, à honra pessoal. A difamação, ela identifica a honra, ou ferimento à honra objetiva, mas no sentido de difundir, né, um constrangimento ao público. E a calúnia, ela fere a honra objetiva também, quando se delega àquele sujeito uma conduta criminosa, por exemplo. Então, nesses casos, então, feita a comprovação da injúria, da calúnia, da difamação, vão responder também pelas indenizações. Então, nesses casos, e hoje, nós não temos mais teto, como já tivemos na lei de imprensa, para valor máximo, mínimo, referente a essas indenizações. Então, é avaliado caso a caso. E, pelo 954, quando houver ofensa à liberdade pessoal, então, alguém que é sequestrado e mantido em cárcere privado, quando ocorre prisão ilegal, os sequestros, né, como comentei, então eles também geram a viabilidade de indenização. Então, também nesse dispositivo não há uma valoração, então se avalia a gravidade do caso e a questão do patrimônio, a repercussão das vítimas, do caso, a repercussão social e também para a vida da vítima. Então, visto isso, a gente relembra que, para fins de reparação de danos, o artigo 206, no parágrafo 3º, inciso 5, estabelece que o prazo de prescrição dos efeitos patrimoniais da responsabilidade civil é de 3 anos, certo? Então, isso vale para danos patrimoniais. A questão dos 3 anos, conforme o parágrafo 3º, inciso 5 do artigo 206. Porque no caso da prescrição da responsabilidade civil contratual, a gente vai observar, inclusive no próprio artigo 206, a causa do débito, a causa debitor, que vai identificar, por exemplo, o inadimplemento envolveu não pagamento de honorários, prescrição em 5 anos. Envolveu o não pagamento de um título de crédito, a prescrição delineada na lei que regulamenta o título, ok? A gente até no material que deixou disponível para vocês, trouxe uma jurisprudência do STJ, onde identifica que para casos em que se qualifique dano moral, não há prescrição. Então, o ferimento ao direito de personalidade não prescreve. O que prescreve são os efeitos patrimoniais dele, que aí seriam os 10 anos no contexto do artigo 205. Esses danos, eles se repassam, então, a vítima faleceu, então os herdeiros da vítima, os sucessores dela, passam
a ter direito, né, em razão da sucessão hereditária, passam a ter a viabilidade de cobrar esses valores, assim como os herdeiros do autor do dano ou do devedor respondem até o limite do patrimônio que venham a receber pelo pagamento desses valores. É o que a gente vai identificar lá no 943 do Código Civil. Então, pessoal, aqui a gente finaliza o nosso conteúdo. Agradeço a atenção de todos e um beijo a todos. Até mais!